Você sabe qual é o poder do autocuidado? Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, cuidado com a saúde feminina, então... Esse episódio é para você. Pega o teu café e vem ter um tempo simplesmente excelente conosco, porque... Esse é o 19º episódio, que vai ao ar logo depois da vinheta. Bora! Seja muito bem-vinda ao Simplesmente Excelente Podcast. Eu sou a Letícia. E eu sou a Sabrina. Nós somos duas amigas com um propósito. E o propósito é te apresentar um estilo de vida simplesmente excelente. E que estilo de vida é esse, Sá? É um estilo de vida que combina a simplicidade, a leveza com a excelência, que é fazer o teu melhor na condição que você tem. Então, é um estilo de vida que nós temos aqui proposto apresentar ferramentas para desenvolver em você esse estilo de vida simplesmente excelente. É para toda mulher cristã multitarefa. Então, se você se encaixa nesse perfil, saiba que esse estilo de vida, ele respeita a sua identidade, a sua essência, a fase da vida que você está vivendo. E aqui nós abordamos temas como esse de autocuidado, cuidado com a saúde, né? Aquele tempo que a gente precisa ter pra gente. A gente vai daqui a pouquinho abordar um pouco mais sobre isso. Temas assim, temas sobre empreendedorismo, oratória, comunicação, habilidades que nós precisamos ter na nossa vida, o olhar para dentro, o autoconhecimento, tudo isso faz parte do estilo de vida simplesmente excelente. Isso! E aí aqui no podcast, hoje a gente tem um tema muito, muito especial, mas antes disso, para quem ainda não nos segue, né, Lê, como é que faz? Agora mesmo você vai se inscrever no nosso canal no YouTube, você vai curtir já esse vídeo, você também vai nos acompanhar no Spotify e no Instagram, @simplesmenteexcelente. E nós precisamos dizer que estamos aqui na nossa capital amada, Porto Alegre, no estúdio da Somos Produções, e precisamos dizer também que todo o nosso material tem a marca da Soul Produções Audiovisuais. Muito bom! Bora lá! Mas apresenta pra gente aí a nossa convidada. Porque nós não estamos sozinhas hoje aqui para falar desse tema tão relevante para sustentar esse estilo de vida simplesmente excelente, é o autocuidado. E eu estou aqui com a minha amiga Franciele Diniz, formada em enfermagem com pós-graduação na área de cardiologia e hemodinâmica e MBA em auditoria de contas hospitalares. Possui residência em saúde coletiva, tem experiência em saúde da criança, gestão e saúde comunitária. Atualmente trabalha como responsável técnica em clínica geriátrica e coordena o Instituto Novas Histórias da Igreja Batista Lagoinha de Canoas. Tem como objetivo levar saúde a todas as pessoas de forma prática e acessível. Seja muito bem-vinda, Fran! Nós estamos aqui querendo ouvir você. Então, eu quero primeiro agradecer por estar aqui. Para mim é uma honra. Eu sempre falo que a minha profissão, ela veio da parte do Senhor para abençoar a vida de pessoas. Porque, diferente de outros profissionais, né, não quero classificar todos, mas eu gosto de falar de saúde. Eu gosto de falar de prevenção. Né? Durante boa parte da minha vida profissional, eu trabalhei em UTI, daqui um pouco com contas hospitalares, daí eu vi as várias facetas da doença. Quando eu vim para a residência em saúde coletiva, eu vi a importância da prevenção. E ali, aquele chamado de falar sobre saúde, de falar sobre prevenção, foi ativado no meu coração. E desde que eu saí da residência, né, então eu tenho orado ao Senhor para propagar isso a pessoas. Ainda que atualmente eu esteja trabalhando na área de geriatria, existe um desejo que arde muito grande no meu coração, que é o quê? Promover saúde, promover autonomia, um envelhecimento saudável. Entender que lá, né, nos 89 anos, eu posso estar andando de bicicleta. Você também pode estar andando. Aí. Você pode estar, por exemplo, programando a sua sala de reunião, produzindo. A gente pode estar fazendo podcast? Sim! É isso que a gente quer. E por isso que a gente lindo. quer saber aí. Qual que é a primeira pergunta para nossa convidada? Então, eu vou sair do roteiro, já começar assim, desse boa. jeito. Ai, que maravilhoso. A gente rasga o roteiro. Porque, enquanto a Fran estava falando, eu lembrei de uma frase que eu ouvi há um tempo atrás, quando eu conversei com um pastor que ele emagreceu, e eu fui fazer um elogio para ele, disse, pastor, que legal, o senhor emagreceu, que bom. E ele disse, Letícia, eu precisei emagrecer, porque o Espírito Santo me cobrou que
que o meu corpo precisa sustentar o meu propósito. Nossa, e essa frase ficou assim no meu coração. E quando a gente fala de autocuidado, quando a gente fala sobre saúde, sobre prevenção, a gente está falando disso. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Esse é o nosso ser, corpo, alma e espírito. O nosso corpo ele precisa ser bem cuidado. E a gente está falando com mulheres multitarefas, mulheres que têm muitas responsabilidades e que talvez estão dizendo, mas é que eu não tenho tempo. Eu tenho que ficar pensando em muita coisa. Vamos falar aí, qual é a importância desse autocuidado? Primeiro, eu quero trazer, né, essa mulher simplesmente excelente para a definição dessa palavra. O que é o autocuidado? O que me traz a raiz dessa palavra? É o quê? É um conjunto de ações. É um conjunto de ações que irão sustentar, que irão promover saúde, né, que trarão um bem-estar geral para essa mulher. Então, assim, a saúde, a gente precisa entender que ela vai refletir não só em mim. Porque uma mulher que tem saúde, ela vai ter disposição para cuidar do seu lar, ela vai ter disposição para investir na sua carreira profissional, ela vai ter ideias, ela vai ser produtiva, mas, ao mesmo tempo, ela vai entender que existem limites. Não limites no sentido ruim, limites no sentido de, opa, eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso me conhecer e eu preciso investir. Hoje a gente está num mundo globalizado que se fala muito em investimento. Investimentos em fundos imobiliários, investimento na bolsa, investimento nisso. E muita gente confunde, né, o investir em saúde com ter um bom plano de saúde. Boa. As pessoas confundem muito. Que para existir o meu autocuidado é eu ter um bom plano de saúde. Não estou dizendo que sou contra, mas... será que, de fato, nós estamos investindo em saúde? Será que os meus pilares de autocuidado são voltados para o meu processo de envelhecimento? Uau, muito bom. Porque o propósito, eu não vou viver lá no final. Eu preciso sustentar ele. E como é que eu vou sustentar? Então, assim... estamos numa geração muito rápida, estamos numa geração do micro-ondas, que tudo tem que ser para hoje. E as pessoas também precisam entender que o autocuidado, né, eu vejo muito em algumas mulheres, mas como é que eu vou para academia se só tem mulheres magras, mulheres fortes? Então, eu aprendi como profissional que eu tive o prazer de trabalhar e de tê-la como professora, e ela sempre me disse assim, sempre que você for à academia... você esquece o que está ao redor, se olha no espelho e vê a tua saúde. Que você está investindo na tua velhice, em ossos fortes, em musculatura, que irão te sustentar, que irão permitir tu carregar os teus netos. Uau, Isso é uma mudança de mentalidade, com né? certeza, com certeza. E... tu trouxe uma frase ali que eu tô aqui querendo que tu fale ela, porque eu não vou conseguir nem repetir ela. Mas é que o amanhã... traz aí essa frase aqui pra gente. Para que a gente possa viver o amanhã, ele começa hoje. O meu processo de envelhecimento não começa aos 89 anos. Não é lá que eu vou cuidar da saúde. E aí é onde a gente vê algo assim muito importante. Hoje a gente tem um despertamento muito grande para o cuidado com o corpo. E aí... eu tenho o prazer de ir a uma academia que eu vejo casais de idosos. E aí, essa semana, o meu professor disse assim, olha, Fran, que legal que você começou antes com o seu esposo, né? Então, lá, você vai ser essa pessoa no futuro. E assim, é necessário dar um start. Porque quando eu começar a sentir as dores do processo de ser na essência, porque irão existir dores. E eu posso prevenir elas agora. Né, fortalecendo a musculatura, cuidando da minha mente, porque não só a musculatura, mas qualquer prática de exercício físico, ela vai trazer benefícios. Benefícios neuroprotetores que irão proteger a tua mente, que irão te tornar mais ativas, né, proteção dos teus ossos, porque, principalmente, daí, voltando para mulheres, quando ocorre o processo do climatério e com a redução desses hormônios, a mulher ela vai ter uma predisposição à osteoporose, a depósito de gordura, a ganho de peso. Então, assim, eu vejo que muito pouco se fala de menopausa, de climatério para mulheres em idades jovens. E aí, quando essas mulheres chegarem lá, como é que elas estarão?
Quais são os pilares de sustentação que irão permitir que essa mulher, ao chegar no climatério, não entre numa depressão, não sofra os sintomas de forma tão agressiva. A ciência avançou muito, existem, né, terapia de reposição hormonal, mas para você realizar, por exemplo, a terapia de reposição, existem alguns pré-requisitos. E dentre eles está a prática de exercício físico. Olha aí. Não é simplesmente, eu vou tomar uma medicação, eu vou, né, existe hoje um mercado para isso. Não, existem fatores que serão necessários serem utilizados para que você consiga, né, ter um bom desempenho e prevenir não só a fratura, por exemplo, quando a gente traz para perda de cálcio, para redução de cálcio, né, para todas as funções que estão inerentes ao climatério, mas também para que você continue produtiva. Exatamente. Porque a mulher, ela é cíclica. Não adianta nós lutarmos contra algo que Deus formou. Então, assim, que bom que a gente tem um Deus generoso que permitiu que a ciência avance e que tenha programas como esse, que trazem conhecimento palpável, conhecimento de forma simples, de forma que a mulher vai olhar e vai entender, poxa, prático, né? É isso que eu preciso. Né? Porque às vezes você não tem paciência, às vezes, para escutar um podcast de 2 horas em termos técnicos, mas quando você vem para o Simplesmente Excelente, né? Daí trazendo então a importância de vocês, você vê algo simples e acessível. Opa, eu preciso me olhar hoje, Isso. porque aos 89 anos, eu vou estar como? Como eu quero chegar lá? Exatamente. Qual é a minha visão sobre mim mesma? E é muito legal, Fran, porque aqui no Simplesmente Excelente, as mulheres que já adquiriram o nosso e-book, tem um capítulo que a gente fala sobre uma rotina simplesmente excelente. O que a gente traz lá, né? Básico bem feito. O básico bem feito. E aí a gente trouxe algum entendimento nosso do que a gente estudou, e eu quero te ouvir também sobre isso, mas a gente fala de coisas simples que qualquer mulher que lê o e-book vai poder fazer. E aí você vai dizer se a gente tá certo ou errado. Mas a gente fala ali sobre beber água, a gente fala ali sobre dormir o horário correto, a quantidade de horas corretas. Fazer uma caminhada, não posso fazer uma academia, mas uma caminhada. Então, a gente quer entender se essa rotina simplesmente excelente, como que se tá ok, como que funciona aí pra mulherada. Então, assim, eu amo essa tua frase, porque é aquilo que está ao alcance. E aí, muitas pessoas usam como justificativa para não investir em saúde a falta de recurso. E aí, eu quero trazer, assim, um exemplo prático meu. Né? Quando eu decidi voltar a ser estudante, eu decidi que eu estava abrindo mão de uma condição financeira tranquila para voltar a estudar. E eu tinha um propósito nisso. Então, chegou um determinado momento que eu não conseguia investir numa academia. Mas existe uma coisa maravilhosa, né, em Canoas, eu vou dizer, ousar dizer, no Rio Grande do Sul, que é o grande número de praças. Algo prático. E eu comecei a praticar a corrida na praça pública, né? Achei um local seguro que dava para eu praticar uma caminhada. Aos poucos eu fui vencendo os limites que eu mesma colocava para mim. Eu nunca achei que eu fosse capaz de correr 3, 4 quilômetros. Nunca achei que fosse capaz. E foi muito legal que nesse processo, né, eu estava com uma pessoa da família que estava com problemas na saúde mental. E eu chamava ela, vamos correr. E foi muito legal porque foi bom não só para mim, foi bom para ela. E a gente começou dia após dia, vamos começar numa caminhada, 100 metros, 200, né, 1 km, 2. E chegou um momento que a gente estava correndo 9 km, as duas juntas. Caramba! Então, assim, sem gastos financeiros. E aí, olhando para o outro lado, né? Não tenho... eu ouço muito, né, de algumas pessoas, mas investir numa nutrição saudável é caro. Olha, vamos trazer para a simplicidade. Quanto custa, né? Na minha terra a gente fala um maço de alface. Quanto custa, né? Eu não posso investir em leguminosas de alto custo. Então, vamos para o simples. Começa com o que está ao teu alcance. Muito Começa bom. investindo em fibras, em Sendo frutas. simplesmente excelente. Exatamente. Na alimentação. Então, fazer trocas saudáveis de acordo com a tua condição financeira. Olhar para o teu entorno e ver que ferramentas tu tem disponível que tu pode utilizar para investir em você. Porque
a partir do momento que você começa a investir em você, isso vai refletir no todo, na sua família. Onde você chegar, você vai ter prazer de falar de saúde. E você também vai ser um exemplo vivo de que todo mundo é capaz. Então, hoje, se eu posso falar para as pessoas, você é capaz, foi porque eu saí de um lugar onde eu me olhava e falava, eu nunca vou ser capaz de correr. E hoje, né, eu brinco com as minhas colegas que é a minha terapia. Aquele dia que foi muito estressante, aquele dia que foi desafiador, que os meus pensamentos estão a milhões, eu vou correr. E é a melhor sensação, porque no final eu sinto uma paz, uma sensação de ter vencido a mim mesma. Porque todas nós temos uma rotina frenética. Exatamente. Muitas vezes a gente fica atrás de algumas ideias que a gente mesmo concebeu, de que eu não gosto de academia, porque eu não me sinto bem, porque tá todo mundo me olhando quando eu entro na academia, né? E a gente fica criando algumas coisas assim na nossa cabeça, né? Algumas mentiras, e que a gente precisa vencer, entender que é necessário enfrentar, de fato, pelo propósito maior, que é de eu ter uma vida mais saudável, mais produtiva. Então, eu preciso entender isso, assim, o que para mim faz sentido, né? Eu quero chegar ao final da vida bem. Nós entrevistamos uma convidada, que até o episódio dela vai ao ar na outra semana, então já fica na expectativa aí. E ela é uma senhora já com 81 anos. E sabe o que ela está fazendo agora? Está gravando o curso dela para ela divulgar o conhecimento dela com marketing digital. Então, uma mulher que está ainda realizando sonhos. Exatamente. Está cumprindo o propósito dela com saúde. É inspirador. Que é isso que a gente quer, saúde. A gente ficou babando aqui Exatamente. ouvindo ela falar e nos inspirando nisso. Mas como que isso é possível? Uma saúde mental, uma saúde física. Então, existem os cuidados. E aí, durante o nosso tempo com ela, 2 vezes o despertador dela tocou com beba água. Beba água, exatamente. 2 vezes dela que é assim, algo possível. Possível. E aí eu já conheci pessoas que dizem, mas é que eu não gosto de tomar água. Mas tem decisões que nós precisamos tomar para um bem que vale muito mais a pena do que a minha alegria de beber um refrigerante, do que a minha... porque eu gosto de comer sei lá, algo que não seja saudável, eu gosto de dormir um pouquinho mais, ao invés de fazer um exercício. São pequenas decisões que nós tomamos que vão gerar grandes resultados. Então, é necessário fazer isso, né? Sim, eu ouvi uma frase do meu personal que ele falou assim, quanto mais você fica parado, mais você vai querer estar parado. Quando você começa a executar movimentos e aos poucos você vai vencendo seus limites, você, poxa, eu quero mais, eu consigo mais. E foi muito legal o trabalho que eu tenho construído com ele, porque, entendam, chegou um momento da minha vida que aos 26 anos eu fui diagnosticada com uma condição no quadril. E um dos médicos disse, Fran, eu posso te dar um medicamento, vai passar a dor e tu tá proibida de correr. E eu fui em outra médica e ela me avaliou e ela disse, de fato, você tem essa condição no quadril. E existe um fator de proteção que vai te permitir continuar. Inclusive, eu vou te dizer, faça musculação. E eu era a pessoa que fugia da academia. Eu praticava outras modalidades, mas não queria ir para academia. E quando ela disse assim, você precisa fortalecer os músculos da sua perna. Você precisa... está inerente ao teu processo de envelhecimento. Senão você vai chegar lá nos 30 e pouco e não vai andar. Imagina. Então, assim, e aí aquele médico que tinha me dito, pare agora, você não vai mais conseguir. E aí a importância de a gente ter bons profissionais, de a gente... ouvir uma segunda opinião. Então, hoje, né, eu estou feliz. Olha aí. Com a condição que eu cheguei. Então, assim, existe uma predisposição? Existe. E eu vou lutar contra ela. E a luta começa agora. Né? Exatamente. Usar os fatores de proteção. A Sabrina sempre fala uma frase assim, ela diz assim, o cérebro, ele é preguiçoso, ele quer nos boicotar o tempo todo. Sim, economizar energia. Economizar energia. Ter prazer. O que a gente gosta? Assistir uma série, ficar ali. Isso, assim, o cérebro não precisa fazer exercício nenhum, né? Ele não precisa fazer nada, ele tá ali parado e a gente... Só que onde que isso vai me levar?
E são perguntas que a gente precisa fazer. Eu preciso que o meu corpo sustente o meu propósito. Exatamente. A gente está falando com mulheres que são mães, mulheres que são empreendedoras, mulheres que são esposas. Até onde você quer chegar? É necessário cuidar do seu corpo. É necessário fazer com que tudo funcione bem para que você possa alcançar esses objetivos e cumprir o seu propósito, né? Sim. E entender, né, que todos nós temos inclinações a desenvolver determinadas doenças. Temos inclinações. E aí, vou trazer para o mundo cristão, né? Às vezes a gente pensa assim, o diabo está se levantando. Na verdade, foi uma questão que você não cuidou. É verdade. Foi o investimento em alimentos que te inflamaram, que trazem transtorno para o teu intestino, para o teu estômago, que geraram essa enxaqueca, que geraram esse mal-estar. Então, assim, a gente entender que a saúde vai impactar em tudo. Na minha vida espiritual, nos meus momentos com Deus, porque imagina, quem é que consegue exercer qualquer atividade com uma crise de enxaqueca intensa? Não tem como. Como é que vai ler a Bíblia? Você só quer ficar de olhinhos fechados, bem quietinha. Aí atrapalha o teu relacionamento com o teu marido, com os teus amigos, né? Que eu já tive situações de sair com pessoas, assim, muito amáveis, muito legais, e a pessoa fala, eu não tô aguentando, preciso ir para casa, estou mal, Então, assim, parar de viver para viver em torno de uma condição de saúde. Que forte isso. Muito sério. bom, né? E tu estava falando sobre pilares do autocuidado. Tem um passo a passo, como que funciona esse autocuidado? Por onde começar essa mulher que está nos assistindo? Então, assim, eu gosto muito de pontuar. Assim, o legal da residência foi que eu vivi as duas faces. Durante um bom tempo, eu trabalhei dentro de uma comunidade com pessoas que não tinham condições. Tá. Então, a gente teve que desenvolver orientações a partir daquela realidade. Né? Às vezes, é muito bonito eu chegar aqui e falar para você, tome somente leite de amêndoas. Você tem dinheiro para comprar leite de amêndoas? Você não tem. Então, o que é viável para você? O que tem na sua casa? Né? Na saúde coletiva, a gente faz visita nas casas das pessoas. E aí você vê se ela tem um chazinho. Você consegue observar o que ela tem disponível para comer. Porque há pessoas que não têm nada disponível. Então, ali, o Senhor amadureceu muito o meu coração para olhar o todo, para sair da minha bolha. Então, sim, existem pilares importantes. Primeiro, acho que o primeiro de tudo, a fé. Ter um bom relacionamento com Deus. E eu quero dizer para você, mulher, que talvez os meus pilares te confrontem. Talvez tu não consiga te achar dentro deles. E aí é o momento de você fazer uma autoanálise e pensar, como eu posso aplicar isso à minha vida diária? Então, o relacionamento com Deus vai fazer isso que aconteceu com esse pastor. Deus vai me incomodar, porque eu sou templo e morada do Espírito Santo. Como é que eu estou cuidando desse templo? Então, a fé e o relacionamento com Deus são muito importantes, porque esse relacionamento vai me proteger de várias situações. Vai sinalizar, né? Vai me sinalizar. Vai mostrar. Então, a vida corrida das mulheres multitarefas, aí a gente tem vários argumentos. Não vou dizer nem desculpa, argumentos. Nossa, tô correria, tenho muitos papéis, e tá frenético, tô dormindo pouco, tô correndo, tô comendo pouco. Tá tudo errado, porque vai dar ruim, não vai sustentar esse negócio. E a pastora, né, eu tenho o prazer de trabalhar atuei durante algum tempo com a pastora Marisa, né, dentro do Instituto, e ela sempre fala pra gente que você ora até atravessando a rua. Onde você vai, você tem que estar orando. Pronto. Então, a tua vida com Deus não tem desculpa para não nutrir, né? Tá num momento de desespero, entra lá no toalete do teu banheiro, do teu trabalho, faz uma oração, Senhor, eu tô aqui, nutre o teu relacionamento, mostra para Deus que Ele é a pessoa central da tua vida, né? Porque para que Ele seja a bússola que norteia o teu coração. Muita gente confunde, né? O meu coração como a Bíblia fala, né? Sobretudo, protege o teu coração, guarda o teu coração. E é aqui, Senhor, se a minha mente está me sabotando, me ajuda a cuidar da minha saúde, me dá forças. Quantas vezes eu falei para o Espírito Santo, não estou com vontade de ir, então renova as minhas forças. Isso. Renova as minhas forças. É tão legal quando a gente entende que o Espírito Santo é o nosso amigo e que a gente pode falar com ele sobre tudo, inclusive sobre isso. Senhor, a minha mente precisa ser renovada, porque eu de fato não consigo compreender a importância
importância desse tema. Exatamente. Eu até entendo no campo das ideias, mas na prática eu não consigo aplicar. Ou assim, ó, tá tudo bem comigo. Tipo, eu estou super bem, minha saúde tá bem, as coisas estão... Mas mesmo assim eu preciso prevenir. Sim. E aí eu quero trazer um exemplo meu, tá? Recente. Eu sou uma pessoa, né? Para aqueles que são amantes de café, eu sou uma pessoa que durante muito tempo fez do café o centro da minha vida. Eu sou movida a café. Só fale comigo no momento que eu beber um café, né? Então, E aí, quando chegou o jejum de final do ano, ali dos últimos 3 meses do ano, que o meu pastor colocou, eu pensei, Deus, o que eu vou sacrificar? E aí o Espírito Santo veio lá no meu coração e disse assim, o café. Aí eu disse, Espírito Santo, isso vai ser um desafio, porque eu sou movida a café. E o Espírito Santo me disse claramente que a minha força vem do Senhor. E aí eu tive que praticar. E aí foi uma prática diária. Porque eu trabalho num local, né, com uma pessoa que ama café. E todo dia tinha aquele cheiro maravilhoso de café. E eu sempre entrava no banheiro e falava, Senhor, a minha força vem de Ti. E esse jejum não é para te pedir nada, é só para dizer que eu sou dependente de Ti. Que do Senhor provém todas as coisas da minha vida. Inclusive, o desejo de trabalhar, o desejo de praticar atividade física. Senhor, renova as minhas forças. Muito bom. E foi 3 meses incríveis. Teve dia, assim, desafiador. De muita vontade. Que eu penso que eu peguei o café e disse, Senhor, eu não suporto. E o Espírito Santo me disse, você consegue. No final, você vai ter um testemunho para contar. Que lindo. Então, é isso. É a gente saber o que está no centro da nossa vida e a gente entregar isso para o Senhor. Entregar a nossa saúde. E o segundo, né, que eu vou colocar aqui, a nutrição. Vamos trazer para a luz da Bíblia, né? Olha Daniel. Olha o que Daniel decidiu. Né? Um rapaz que estava num palácio, que tinha McDonald's, que tinha Subway, que tinha tudo. Estava tudo disponível para ele. E ele decidiu, no seu coração, né, aqui, decidiu que ele iria fazer aquela dieta. Muito bom. Detalhe, vou pegar esse gancho que já volto aí para tu continuar, mas é mentalidade mesmo, né, Lê? Sim. A saúde, né? Olhar para a saúde, a mudança de mentalidade, que é um dos pilares do Simplesmente Excelente. Então, se não ter essa mudança de mentalidade, caramba, eu preciso olhar para isso, decidir no meu coração, que é a mentalidade, para fazer o que tem que ser feito, né? E aí, trazendo a questão da nutrição, vamos olhar para as doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão, né? Eu vi até um meme essa semana e eu ri muito que fala assim, a pessoa tá falando, eu não vou deixar de beber refrigerante, eu não vou deixar de fazer isso, eu não vou deixar de fazer aquilo. E aí, no final, aparece uma super diabetes, uma super hipertensão. Então, assim, o que é melhor para mim? Não estou falando de terrorismo nutricional, mas de equilíbrio, né? Essa palavrinha. Equilíbrio. Eu ouvi a palestra de um nutricionista que disse o seguinte, não é proibido você comer um doce, mas se você não tem autocontrole para comer uma caixa do bombom, então você compra um bombom no supermercado e come lá na porta. Não leva para tua casa, porque você ainda não tem autocontrole. E aí é onde eu quero trazer também assim, a importância desse jejum que eu fiz. Porque bem na época do jejum, eu ganhei muito chocolate. E eu tinha um autocontrole que nem eu mesma entendia. Então, tudo começa aqui com uma decisão, com orações de dizer, Senhor, eu sou fraca nessa área, me ajuda. Muito de bom. buscar conhecimento e de buscar ferramentas. Porque a partir do momento que eu ouvi esse nutricionista falando isso, eu falei, é verdade. Eu não preciso viver um terrorismo nutricional, eu preciso ter equilíbrio. Eu preciso dizer para o meu cérebro que eu mando no meu corpo. Que eu não preciso de comer essa barra inteira. Eu posso comer um quadrado e ficar bem. E tem um detalhe também, né? Começar reduzindo as coisas, não é eliminando. Então, reduz o refri. Que bom que eu acertei. Porque a gente tá aqui falando. Sim. Mas é que a voz do conhecimento, ela liberta mesmo, Sim, né? Depois que tu tem verdade. conhecimento de algo, aquilo fica apitando. Por exemplo, eu escutei, né, de um especialista, neurocientista, que café depois das 3 da tarde pode ser ruim, porque fica ali no corpo a cafeína e tal, pode prejudicar o sono, né? Exatamente. Depois que eu escutei isso aí, caramba, eu cuido. A partir das 3 horas eu já evito. Eu também. Então, por quê? Porque eu tive essa informação de alguém, de um especialista. Então, a ideia desse conhecimento também sendo transmitido é porque depois que você ouvir isso, aquela voz do Exatamente. conhecimento vai lembrar. E eu acho que é reduzir isso, né? Então, eu não parei de tomar café, mas depois das 3 da tarde eu tomo um cuidado. E tem uma outra coisa interessante também quando a gente fala de nutrição, né? A gente fala para aquilo que a gente não deve comer, mas se a gente for pensar também, tem aquelas coisas que a gente deve comer que às vezes a gente não gosta.
E aí, uma vez eu ouvi uma pessoa falando, ele era um homem que estava almoçando, assim, um amigo, e ele disse assim, tô comendo couve, e eu não gosto. Mas aí eu ouvi um cara falando que eu não sou criança, se eu sou homem, eu tenho que ser mais forte do que a couve. E eu achei aquilo engraçado, mas fez todo sentido. Porque tem coisa que a gente não gosta, mas que faz bem, e a gente vai ter que dar aquela forçadinha para se alimentar por um propósito maior, uma compreensão de que realmente eu não sou mais criança. Então, quando eu sou criança, eu só faço aquilo que eu quero, vou fazer birra e tal. Mas agora eu sou um adulto, agora eu preciso dominar até essa minha vontade daquilo que eu digo que eu não gosto, mas que se me faz bem, vou ter um resultado, né, diante disso. Então, eu vou fazer. Isso serve para exercício físico, mas também para nutrição. Então, a nutrição, e aí, como eu falei, né? Olha para sua realidade, o que você consegue comprar. Ai, Fran, não tenho condições de comer arroz integral. Então, vamos reduzir a quantidade de carboidrato. E aí, quando a gente fala de doce, eu quero aqui falar uma coisa que é muito legal, que quando a gente trabalha com diabéticos, a gente vai entendendo e é importante a gente falar. Então, quando você fala de doce, a gente só lembra do chocolate, do refrigerante, mas a gente precisa entender que os carboidratos, de forma geral, o arroz, a massa, a farinha, tudo vai virar carboidrato no final e pode ser prejudicial à minha saúde. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma inclinação a querer comer somente, né, vou lá, sirvo o meu prato e quero sempre colocar uma porção maior de carboidrato. Então, eu começo a trabalhar a redução, investir nos legumes, investir nas folhagens, investir na proteína, entender que esse conjunto de cores vai influenciar na minha saúde. E eu não preciso me preocupar, porque a nutrição saudável, ela é para pessoas de poder aquisitivo. Não, vamos trabalhar dentro da tua realidade. Muito bom. Ai, Fran, eu só tenho dinheiro para comer carne 2 vezes ao mês, mas eu consigo comprar uma cartela de ovos. Ótimo. É melhor que você comprar algo industrializado, rico em sódio, que vai futuramente te gerar uma hipertensão. E aí a gente volta a um fator de investimento, né? Onde você quer investir a sua aposentadoria? É nos medicamentos para hipertensão? Ou é numa academia, ou é numa viagem, né, com o teu parceiro, com os teus filhos, com os teus netos? Onde você quer estar investindo lá no final da tua vida, lá quando me aposentei, agora eu posso, né, ter mais tempo de qualidade. Né? Como é que você vai desfrutar isso? Né? Muito bom. Excelente, muito bom. né? Meu Excelente. Deus. Depois da nutrição, tem mais algum passo? Eu falo muito, e aí vocês pontuaram aqui, né, o sono de qualidade. Lá em casa é muito engraçado, e o meu esposo, ele até fala, né, quando dá determinado, ele fala, vamos nos organizar para a higiene do sono, porque eu sempre... Muito bom, boa, adorei isso, há muito higiene tempo, do sono. eu falo para ele, tal horário é o horário de a gente desligar, desconectar a nossa mente de telefone, de qualquer problema exterior e focar no sono. Fazer tomar um chá, ter um tempo, ler uma palavra, fazer uma oração e se organizar realmente para dormir. Boa. Porque o que acontece? Quanto maior o tempo de tela, né, pior o sono. Não vai ser um sono reparador. E o sono, ele é muito importante, porque no sono o nosso corpo vai, né, continuar trabalhando. E aí hormônios serão produzidos. E aí, se você tem um sono que não é de qualidade, no outro dia você acorda mais cansado. Às vezes você é aquela pessoa do trabalho intolerante. E aí, às vezes, você culpa todo mundo, mas às vezes é resultado de uma noite de sono. E eu percebo que há um grande sabotador aí, porque muitas pessoas falam, sabe, mas eu tomo café e eu eu durmo bem, não acordo em nenhum momento. Eu assisto tela, eu durmo assistindo televisão e eu não acordo em nenhum momento, mas não tem nada a ver com isso, né? Não é isso que define se o sono foi bom ou não. Pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Então, assim, no sono, né, você vai produzir alguns hormônios que são importantes para manutenção. Então, melatonina e tem alguns outros que serão produzidos. E aí, se você não tem um sono reparador, no dia seguinte, o teu nível de cortisol, hormônios relacionados ao estresse, ainda estarão ali. Porque o sono, eu sempre falo de forma muito, muito simples, né? Que é onde ocorre a faxina do organismo. Será que de fato está acontecendo? Então, assim, como é que eu acordo? Começa a se observar quando acorda.
Você acorda mais cansado do que quando você foi dormir. O teu limiar de resiliência com os problemas do dia que você está enfrentando, como é que tá? Boa. Porque às vezes, eu dormi ótimo. O primeiro problema do dia acabou com o dia. O dia já começou péssimo. Quando, na verdade, você não dormiu bem o suficiente para você conseguir ter esse olhar diferente. Um problema, ótimo, vamos resolver. Qual é a solução? Temos um problema, mas temos uma solução. Porque os problemas sempre vão existir. Sim. Então, assim, a noite de sono vai impactar. E aí, às vezes, volta do trabalho, né, com aquele mesmo humor, e aí vai refletir no relacionamento com a família. Não fala comigo que hoje foi um dia péssimo, não quero ouvir ninguém, quero ficar quieto. E aí volta para aquela mesma rotina sabotadora. Não, e tem um detalhe, tem pessoas que dormem pouco, dormem mal, e aí no outro dia tomam muito café, energético, achando que tá arrasando, né? Tomando energético, nossa, eu tomo energético, eu tomo muito café, e eu aguento. Caramba, isso é um veneno pro futuro, né? Sim. Porque não é assim, não vai sustentar uma vida assim. Exatamente. E depois que você aprende a ler os rótulos, gente, né? O meu pastor falou, quem é que vai no mercado e lê os rótulos dos alimentos? Eu sou uma pessoa. Eu olho o percentual de sódio, eu olho os compostos ali que mantém aquele alimento, o que tem ali naquela composição. Eu leio tudo antes de levar para dentro da minha casa e antes de ingerir. E isso tem a ver também com cuidado com a família. Sim. Porque a gente está verdade. falando da mulher que edifica a sua casa. Então, a gente está falando que isso reflete na vida dos filhos, na vida do marido, de quem mais partilha da vida daquela família. Isso é tão importante a gente entender esse papel, porque é sobre isso que esse versículo Não, e aí fala tem também. os filhos, né? Isso. Então, como eu tô ensinando os meus filhos com a minha Exato. atitude, com a minha saúde. E também é a forma que você está nutrindo eles, né? Exatamente. que eu Então, não é um coloco- cuidado. Muito bom. O sono, eu tenho um feedback pessoal, assim. Eu era inimiga do sono. Quando eu era na década dos meus 20 anos. Inimiga do fim. Eu disse, dormir é perder tempo, eu quero viver a vida, eu quero aproveitar. E ok, naquela época eu estudava muito e tal, então conseguia dormir ali 4 horas e achava o máximo. Depois que eu fui estudar sobre o sono na psicologia, eu disse, meu Deus, eu vou fazer tudo errado e eu tenho... Mesmo que... Tem gente que vai dizer assim, mas 4 horas pra mim tá ok, no outro dia eu aguento. Mas é que essa conta vai chegar lá na frente. Sim. E aí, quando eu percebi isso, eu disse, não, vou ter que mudar. Daí eu comecei a mudar o ritmo e também faço uma preparação para o sono, que pode ser uma leitura mais tranquila, porque tem que desacelerar. Sim. Muitas pessoas que estão nos assistindo têm dificuldade para dormir. Estão tomando medicação para dormir. Ou cria um vício ali de assistir alguma coisa para pegar no sono, né? E que não vai ser sustentável, né? Talvez vai durar alguns dias, pode ser, enfim. Então, é esse desacelerar, porque a gente está acelerado do dia a dia, da rua, das telas, o cérebro está recebendo comandos, né? Então, tem que ter essa higiene do sono. Eu gostei desse termo aqui. Eu sempre falo, inclusive, trabalhando na neonatologia, a gente entende a importância da higiene do sono Uau. para o bebê, para o crescimento do bebê. Olha só. Então, para ver o crescimento saudável das funções neurológicas, né, de proteger as funções cognitivas desse bebê, ele precisa ter um ambiente tranquilo, ele precisa dormir, né? Tanto é que, às vezes, você vai olhar um bebezinho hoje, ele nasceu pequenininho. Semana que vem, como é que é o teu bebê? Ele dorme o dia inteiro, né? E as sonecas do dia são importantes para o crescimento, para o desenvolvimento. Então, assim, na vida adulta também não é muito diferente. Essa história de que, dormiu 4 horas, tá ótimo. Não é verdade. A gente precisa olhar que a ciência avançou. E quando você vai ler artigo científico, você vai ter ali no meio, né? Quando você vai falar de qualidade de vida, de fatores de proteção para o sistema nervoso central, você vai ver o sono no meio. É verdade. E aí, esse sono de hoje, ele vai impactar lá na frente. Como é que eu vou dormir Exatamente. no meu processo de envelhecimento? Exatamente. Quando eu estiver lá nos 80 anos, como é que eu quero deitar e dormir, ou eu vou ter sempre que retornar a cada 2 meses para buscar um medicamento para poder me ajudar no sono? Né? Então, sempre vai refletir no amanhã. E as sonequinhas, assim, durante o dia? Isso é recomendado? Não é bom? É ruim? Olha, sobre isso eu acho muito legal, porque na residência a gente teve uma professora que falava sobre saúde e estilo de vida, porque a saúde, ela deve ser um estilo de vida. Boa. E ela trouxe pra gente as Blue Zones, que são as zonas azuis, que são comunidades, que são como se fossem
pequenos vilarejos que têm costumes atípicos e que foram estudados pela ciência e que, de fato, têm impacto na saúde. Que legal. E uma delas, a gente viu que tinha a soneca de 15 minutos do pós-almoço. Aí eu falei, eu sabia que eu estava certa. Porque o meu esposo sempre ri, né? Eu almoço, eu falo, eu vou tirar aquela sonequinha, né? Aqueles 15 minutos. Isso também é reparador, isso também é desacelerar. Claro que nem sempre o meu ambiente de trabalho vai ser possível. Mas, assim, isso é importante para eu continuar sendo produtiva. E aí tu trouxe um exemplo do sono. Eu fui uma pessoa que durante a graduação eu virava madrugada. Eu estudava muito, né? Eu brinco que eu fui uma jovem um pouco, assim, ansiosa. Eu pensava assim, se eu não terminar a faculdade com tal idade, eu não vou ser boa o suficiente. E isso me sabotava, né? Eu estudava muito à noite. Só que chegou um tempo que eu comecei a ter bloqueio no aprendizado. Olha só, porque eu comecei prejudica a cognição. Comecei a buscar aquela memória e eu não tinha aquela memória, eu me apavorei. E aí, quando a gente vai estudar, a gente precisa entender que a rotina é necessária, que o sono é necessário. Claro, eu posso ter uma maior afinidade com a noite, mas isso eu preciso trabalhar. Isso vai ser, porque assim, existe outro mito que a gente precisa também falar. O sono do dia vai reparar o da noite. Não é a mesma coisa. É verdade. E aí você começa a olhar. Vou trazer outra coisa aqui bem polêmica, tá? A questão até para gestação, para formação do óvulo, para o espermatozoide. Vou usar essa palavra também. A gente teve um caso próximo dos nossos amigos de uma pessoa que ela tinha muita dificuldade de engravidar. E aí, quando foram estudar, durante 30 anos, o esposo dela trabalha à noite, então ele não dormia à noite, ele dormia durante o dia. Então, foi realizado um estudo, foram realizados exames, e uma das proteínas não era boa o suficiente para que houvesse o processo de fecundação. Olha então, só. assim, vai impactar em tudo na nossa vida. Impressionante, A gente fala também bastante aqui no Simplesmente Excelente sobre o day off, o descanso, não só o sono. A gente ainda tá na toaletinha do autocuidado. Sim, meu Deus. Não, o sono dava pra fazer um episódio só dele, porque pra mim foi libertador depois que eu estudei o sono. Pra mim também. Eu ouvi um podcast de 3 horas, até vou indicar aqui sobre isso. É lá dos Sócios, com 2 neurocientistas falando sobre isso, assim, mudou Dá minha vontade cabeça. de dormir. Porque nos deixa mais produtivo, isso é uma coisa que a gente gosta, né? Aí que tal, a chave da produtividade é um sono de qualidade. Uma das chaves, né? Isso aí, então é muito bom. E a gente fala também sobre o descanso. O descanso, assim, de se desligar das coisas, de eu fazer alguma coisa que eu gosto, de eu me permitir fazer isso, porque a gente está numa sociedade, num tempo em que é bonito falar que eu trabalho muito, é bonito falar que eu corro atrás. Eu estou sempre produzindo. Exatamente. E aí, quando a gente fala de descanso, é quase que falar do contrafluxo, de algo, né, que parece até errado falar sobre isso. Mas é muito importante a gente descansar. Inclusive, o day off, ele tá na minha listinha de prioridades. Do autocuidado? Do autocuidado. Muito bom. Porque, assim, ter um tempo para me autoconhecer. Quantas mulheres chegam lá para uma avaliação ginecológica e você pergunta, há quanto tempo surgiu isso no seu corpo? Eu não sei. Então, se conhecer, saber o que faz parte, olhar, parar para se olhar no espelho, sabe? Observar, meu cabelo está mais brilhoso, porque assim, os hormônios eles vão influenciar em várias coisas. Minha pele está muito ressecada. Será que eu estou bebendo água o suficiente? Então, tem um tempo para olhar para si. Olha, sabe? Um tempo para fazer a higiene dos pensamentos também. Eu gosto de olhar para tudo que eu executei na semana. Eu sempre, assim, durante o meu dia, eu sempre tenho aqueles 15 minutos, né? Inclusive, nos meus intervalos de trabalho, às vezes eu fico pensando, olha, o que eu posso fazer para melhorar isso? Onde eu preciso cuidar, né? Onde eu estou gastando esse tempo? Será que eu posso investir em algo melhor? Será que eu posso, né, usar em prol da minha saúde? Então, aquele tempo para cuidar de si, para cuidar da família. Né? Quando, né, eu estou num processo aí de pensar em gestação, quando eu comecei a pensar, eu fui fazer, né, há dois anos atrás, eu fui fazer alguns exames. E quando eu voltei na médica, ela disse, você não pode pensar numa gestação agora.
E o quanto que foi bom retornar lá e entender que eu precisava ter um autocuidado. Olha Porque só. às vezes aqui eu tô ótima, mas eu tô com uma deficiência de B12, uma deficiência de vitamina D, que é importantíssima para várias funções metabólicas. E aí, às vezes, quando eu começo a colher os frutos dessa deficiência, tá tarde. Às vezes eu não posso implantar aquele projeto porque eu vou ter que parar um pouco e investir na Uau, minha que saúde. forte Então, isso. só de eu pensar em algo e de eu pensar em mim, poxa, eu vou executar um projeto esse ano. Será que a minha saúde está em dia? Será Olha que só. lá no meio eu não vou, não vai baixar a minha imunidade e eu vou ter que parar, né? Quantas pessoas estão num ritmo frenético e daqui a um pouco, esse ciclano parou porque adoeceu, porque desenvolveu uma infecção. O sistema autoimune não aguentou a sobrecarga. Muito Então, assim, sério isso. Não, e às vezes é uns ajustes também, né? Pequenos ajustes. Agora, nos últimos resultados que eu tive, a minha médica sempre me dá estrelinha e nota 9. Ela disse que se os Aê. médicos dependessem de mim, eu morrer de fome. Glória a Deus por isso. Mas nesse último, apareceu uma deficiência em vitamina D. Daí, aparentemente, eu tô super bem. Só que ela perguntou assim, tu tá se sentindo um pouquinho mais cansado? Eu digo, sim. Sutilmente é a falta de vitamina D. Eu não senti tanto. Talvez quando eu chegasse lá, a conta ia estar mais alta, né? Mas como eu faço exames todo ano, aquele check-up geral, então e ela falou que a importância da vitamina D é algo também extraordinário, né? Exatamente. Tanto quanto as outras, né? Porque a vitamina D está atrelada a várias funções metabólicas de alguns hormônios. Então, assim, ela não é só a falta de uma vitamina. Às vezes vai impactar na tua saúde ginecológica. Porque hoje, quando você fala de saúde ginecológica, muitas pessoas só têm um olhar voltado para o libido, né? Mas existem outras saúdes. Por exemplo, um ciclo regular, um cabelo saudável, unha saudável, pele saudável, memória, capacidade de cognição, de criar, ser criativo. Até isso vai estar atrelado às nossas funções hormonais. Que E às legal. vezes tu tá com uma baita deficiência e aí tu fica, meu Deus, que problema é esse? E às vezes é só uma suplementação, só um ajuste. Olha só. Gurias, O tempo já Ai, foi. meu Deus. o nosso tempo, ele se foi. Nós Meu estamos ainda Deus. aqui. A gente falou sobre fé, nutrição, sono de sono. qualidade. Agora a gente falou do day off também. Rapidinho, assim, para dar tempo aqui no intervalo, antes da gente encerrar. Pode falar pra gente, tem mais algum ponto, assim, importante? A prática do exercício físico. O exercício físico. O exercício físico é muito importante. Muito bom. Prática do E exercício assim, ó, físico. gente, não é academia, né? É uma caminhada, pode ser andar de bicicleta, é isso, né? Escolha aquilo que vai te fazer bem, que vai te trazer um bem-estar, porque também não é legal ir para academia forçado, né? Então, olhe para dentro de si. Porque para que eu possa executar um autocuidado, eu preciso praticar o autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu gosto de fazer? Qual é a minha visão sobre o meu corpo? Como é que estão os meus pensamentos sobre o meu corpo? O que eu estou fazendo para mudar os pensamentos que estão desagradáveis? Isso aí. Muito E aí, bom. a partir disso, você olha para esses pilares e pensa, como eu vou aplicar a minha vida? Muito bom. Porque não são coisas impossíveis. É isso São aí. coisas palpáveis e simples. Tá super possível. Essa mulher que está nos assistindo, olha só, a gente citou 5 coisas de tudo que poderíamos falar aqui, mas que você pode fazer agora, hoje. Fé, ter fé e conexão com Deus. Relacionamento com Relacionamento com Deus. Nutrição, a sua alimentação dentro da sua realidade, da sua condição. A questão do sono, né? A higiene do sono, a questão do descanso, do day off, exercício físico. E eu acho que também olha, tá tudo possível aqui, né? Uhum, tudo possível, o olhar pra si, né? O avançar. E aí a gente tá sendo bem fofinha aqui, a Fran, né? Que linda, maravilhosa, falando assim, ai, olha pra você e tal. E eu tenho certeza que ainda tem alguém, mas eu já olhei, não tem nada que eu goste. Então vai fazer sem gostar mesmo. É verdade. Por um propósito maior. Porque senão a gente vai ficar nessas barreiras que a gente mesmo cria, né? E não vai avançar. Então que a nossa mentalidade possa ser expandida de fato nessa, pra gente cuidar da gente, poder cumprir o propósito de Deus pra nossa vida. Você chegar ao final do dia não exausta, mega cansada, mas realmente realizada, podendo dizer, olha, eu concluí, conquistei, como a Fran contou aqui, 9 quilômetros. Eu achava que eu não ia correr nenhum. Tô correndo 9. São coisas que nos geram tanto prazer e alegria, e você vai ser uma mulher que vai compartilhar com a gente. E eu quero já te
pedir se você tem alguma meta que você já conseguiu cumprir em relação a esse tema. Nesse ano aqui de 2024, você pode dizer, olha, eu era sedentária, ou eu comia doce demais, eu consegui fazer alguma troca saudável, eu estou feliz porque eu não bebia água, comecei a beber. Comenta aqui pra gente saber e celebrar junto contigo. E a gente vai finalizar com aquela pergunta gostosa. Bora lá, Fran? Pra ti, o que é ser uma mulher simplesmente excelente? Para mim, ser uma mulher simplesmente excelente é entender que eu tenho uma identidade em Cristo. E aí eu também quero trazer que, atrelada a essa identidade, vamos olhar para Provérbios 31, versículo 18, que ele fala que essa mulher, ela trabalha, ela sabe que o seu produto é bom, mas quando ela volta para casa, a sua lâmpada continua acesa. Uau! Como é que tá a tua saúde? Tu volta para tua casa esbanjando saúde ou tu volta para casa São os pedaços. Exausta, cansada. Eita, bom demais. E esse é um papel que só a gente pode fazer pela gente mesmo, né? Exatamente. Isso é só a gente pode Uma fazer. decisão nossa. Decida, mulher! Ser mais saudável, ter Glória uma a saúde Deus. simplesmente excelente. Muito bom, Fran. Só te agradecer demais pela parceria, por ter aceitado o convite. A gente sabe de todo o preparo. Na verdade, é o preparo de uma vida toda. E para poder compartilhar com a gente todo esse conhecimento, eu fiquei aqui babando, sabe? Te muito ouvindo bom. falar com tanta sabedoria e tem toda clareza. uma parte de hormônios aí que não deu tempo de entrar, mas que é sim. tão bom. Olha aí, ó. Sim. E faz palestras também, se alguém que está nos acompanhando quiser. Sim. Se alguém que estiver acompanhando e quiser nos convidar, né? Então, pode nos acessar através do nosso Instagram. Atualmente, eu estou iniciando, né? Nas redes sociais. Oba! Porque o nosso propósito não é só falar de saúde, mas falar de saúde de modo acessível para todas as pessoas. Muito bom. Né? Trazer o teu contexto e entender que ele pode ser usado para abençoar a tua vida, para cuidar da tua saúde. Então, não temos desculpa para não cuidar da nossa saúde. Né? Olhar para o teu entorno e dizer, não, eu tenho ferramentas, eu sou Muito capaz. bom. Isso aí. Né? Que bom que Deus prepara profissionais e pessoas, né, dispostas a trazer um conhecimento de forma tão acessível. Muito bom, Fran. Eu te vejo, assim, palestrando o mundo afora, É isso viu? aí. Glória Te a Deus. ouvindo aqui, vai rodar esse Amém, Brasil Senhor. aí, Glória a Deus. falando Sim. sobre esse tema tão importante. E de forma Esse é teu descomplicada, né? Descomplicado, de forma muito simples, Muito né? simples, Isso adaptável. é muito bom, simplesmente excelente. Bom demais. E esperamos que você tenha gostado bastante, tenha curtido esse episódio. Deixe teu comentário aqui embaixo se você quer uma parte 2 sobre saúde, sobre os Eu acho que hormônios. vamos precisar. Vamos precisar, né? Isso é gostoso demais. A gente quer celebrar também as tuas conquistas. Passa lá no nosso Instagram, @simplesmenteexcelente. Deixa teu comentário também nos cortes que nós temos lá desses episódios. Compartilha. Vamos fazer com que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas possível. E não deixe de nos seguir no nosso Instagram pessoal, @Letícia Soares. Sabrina Evelyn. Lá a gente encontra, lá você conhece a gente. Isso é bom demais. Fran, nós vamos deixar tchau ali naquela câmera do meio. Deus te abençoe. Beijo!